Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradeço a Deus e agradeço a pastora de ter me confiado Deus estar aqui à frente, porque é muita responsabilidade de cada um de nós da gente levar a palavra de Deus, porque qualquer palavra pode desviar ou pegar um atalho, né? Pode sentar, irmãos. Qualquer coisa pode nos tirar. Às vezes, muitos desviados são porque estavam no nosso meio, mas não era nosso. Porque muitas seitas saem dentro do próprio Evangelho, por causa da maneira da pessoa interpretar a palavra, ou de pegar um versículo e um tema da Bíblia e fazer sua própria religião. Não é verdade? Nós estamos nos últimos tempos. Você sabe, antes de eu ler a palavra, a gente estamos vivendo aquilo que Jesus falou. O que Jesus falou em Mateus. Olha, Deus falou tanto comigo esses dias. Há dias que Deus tem me falado assim, eu digo, meu Deus, será que essa é a palavra que o Senhor quer que eu fale? Falando de Mateus 24, 25. Deus tem falado muito a advertência de Jesus. O sermão dele, antes dele ser entregue. Porque logo depois desse sermão, Jesus foi entregue, foi preso. E ele advertiu os seus discípulos, a sua igreja. E ele advertiu, ele falou, vamos ler aqui no Mateus 25. Mateus 25, do versículo 1. Amém? Em diante. Aleluia. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquearam todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes, pois, aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vós não conheço. Portanto, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quem somos? Nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Jesus. Nós somos a igreja, a noiva. A igreja não é um templo, a igreja são o conjunto dos irmãos. Nós somos um grupo, não só esse grupo que está aqui, mas de todo o mundo. Forma a igreja e a noiva do Senhor Jesus. E Jesus está aqui falando da parábola. Essa parábola foi dada antes no versículo, no capítulo 24, Jesus fala que o dia e a hora ninguém sabe.
Jesus fala no capítulo 24, 31, ele fala, e ele enviará os seus... Aqui, quando Jesus está falando, advertindo que a hora, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Ele fala, quando ele fala isso, ele adverte a igreja, ele está nos advertindo para que a gente não fique desapercebidos. Vocês perceberam que todas tinham a lâmpada. E a Bíblia fala que a lâmpada é a palavra. Todas tinham a palavra de Deus. Todas conheciam a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo em que muita gente conhece a palavra de Deus. Muitas vezes vai na igreja, mas vai em busca de coisas para esse mundo, como se fosse viver uma eternidade aqui nessa terra. Mas nós somos, Jesus na Bíblia fala que nós somos forasteiros aqui. Tem até um louvor, um hino que fala que nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Nós não estamos aqui, não vamos ficar aqui para sempre. Por isso que nós temos que estar sempre vigilante. Você sabe, quando Jesus falou essa parábola das virgens, quando ele falou essa parábola, no tempo de Jesus, uma moça ficava noiva de um rapaz, porque os pais a escolhiam a noiva para as filhas. E vinha um noivo e pagava um dote para aquele pai por aquela moça. E quando eles faziam isso, ele ia embora e ela ficava na casa do pai. E ela tinha uma lâmpada, uma lamparina acesa na janela. Enquanto o noivo não viesse buscar a noiva, aquela lamparina ficava acesa. E todo mundo que passava via aquela lamparina acesa, sabia, pronto, a noiva ainda está aí, o noivo não veio buscar. E assim acontecia naquele tempo, no tempo de Jesus. Aí quando chegava, quando ele se preparava, ele vinha e a noiva tinha que estar pronta, adornada. Ela tinha que estar esperando ele 24 horas do dia. Porque a qualquer momento ele vinha buscar a noiva, a esposa. E a esposa tinha que estar preparada, vestida, adornada. E quando o noivo gritasse, ele não entrava na casa. Quando ele gritasse na rua, chamando ela, ela já tinha que sair pronta. E aí ela apagava a lamparina e ia embora com o noivo. E havia a boda e o casamento. Era daquela maneira. Por isso que Jesus faz a ilustração das virgens com as 10 lâmpadas, né? A lamparina. É a mesma coisa. Jesus fez essa comparação conosco como igreja. Que muitos estão esperando Jesus voltar. Você fala assim, você está esperando Jesus? Qualquer crente diz, eu estou esperando. Mas nem todos estão preparados para o encontro do Senhor, para que o noivo venha e encontre a noiva pronta. Será que cada um de nós estamos prontos, preparados, que se Jesus vir agora, nós podemos subir com Ele? Será que isso vai acontecer? Será que as coisas desse mundo têm tomado lugar das nossas vidas? Muitas vezes as coisas, as preocupações, as ansiedades, o ganhar dinheiro, a gente não está satisfeito com aquilo que a gente tem, a gente quer mais, a gente quer conquistar mais. E a gente, às vezes, muitos são iludidos, vão para a igreja fazer campanha para possuir, para ganhar mais, para ter um carro, para ter uma casa, para fazer isso, fazer aquilo. Mas não é bíblico isso. Não é bíblico você ir atrás, correr atrás da bênção. A bênção tem que correr atrás de você. Em Deuteronômio 28 fala assim: aqueles que obedecem a minha palavra, aquele que faz a minha vontade, aquele que tem eu em primeiro lugar na sua vida, as bênçãos alcançarão. É consequência de Deus abrir a porta de emprego.
É consequência Deus dar uma casa para morar. É consequência Deus dar um carro para você possuir. Tudo é consequência daquilo que você é fiel a Deus. Quando você quer buscar de suas próprias forças, você não vai conseguir nada, vai viver a vida sempre procurando, trabalhando inútil. Igual fala Malaquias, você trabalha, mas é como um saco furado, nunca progride. Por que que o povo em Malaquias, Deus falou para o povo em Malaquias isso? Porque o povo lá no tempo de Israel, depois que eles saíram da Babilônia, sabe o que aconteceu? Eles foram cuidar da vida deles. Eles foram montar suas casas bonitas, estucadas, e abandonaram a obra de Deus, o templo. O templo estava em ruínas. E não é agora não. Tem um tempo para Deus. Agora eu não vou orar não, vou orar depois. Eu não vou ler a Bíblia hoje não, porque eu estou muito corrida. Eu não vou buscar saber o que Deus quer para mim. Você sabe, quando a gente está lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. A maior profecia é essa palavra. Quantos de vocês já leram essa Bíblia toda? Quantos? Se não leram, comece a ler. Comece a ler. Porque virão tempos em que você não poderão possuí-la. Pode vir tempos que você não poderão ter uma Bíblia na mão. Tem países, 74 países. Eu oro por esses 74 países. Pelos cristãos que gostariam de ter uma Bíblia e não tem. Eles quando tem uma Bíblia, eles vão dividir nas páginas da Bíblia para cada um decorar. Para que tenha a Bíblia no coração. Porque é proibido? Porque eles podem morrer por causa da Bíblia. Hoje, no século 21, isso acontece. Nós podemos glorificar a Deus pela nossa nação. Nós podemos glorificar a Deus com todos os problemas que tem em nossa nação. Glorifique a Deus pelo Brasil. Não se ajunte a roda de escarnecedores para criticar a nação, o governo. Ore pelo governo, ore pelo Brasil. Nós precisamos de oração e não de maldição, irmãos. Não nos ajuntemos com aqueles que criticam. Vamos se juntar com aqueles que querem abençoar e orar para que as coisas melhorem. Porque pode entrar governo, sair governo, mas os filhos de Deus são sempre bem supridos. Eu já estou com essa idade e nunca passei problema nenhum com o governo. Já teve ditadura, já teve todo tipo de governo. Eu nasci na época de Getúlio Vargas. Agora eu digo para você, sempre Deus supriu a minha família. Nunca passamos necessidade e sempre amamos o governo. Sempre amamos a nossa bandeira. Irmãos, é tempo de oração. É tempo de comunhão. Quando o crente que não ora é um crente que não ama a Deus. Que não tem prazer de conversar com Ele. Quem não ora? Eu não gosto de orar, eu não tenho assunto para orar. Tem tanta coisa para se orar. Você não precisa orar por você. Você ora pelos outros. Se você está vendo televisão, você ora por aqueles que estão ali. Eu oro pelo povo que está por trás dos bastidores da televisão, da mídia. Porque eu sei que tem uma igreja ali. Em cada setor público no nosso Brasil tem igreja. Até dentro das penitenciárias tem igreja. Gente, tem um povo em todo lugar que precisa de nossas orações. Nós não estamos lá, mas eles estão ali. E eles precisam que a gente ore. Sabe quando a gente ora, gente?
Quando a gente intercede por alguém, sabe o que acontece? Quando a gente intercede por uma pessoa, Deus envia ajuda. Deus envia anjos. Deus envia proteção. Deus faz com que aquela pessoa que é cego espiritual abra os olhos espiritual, que aqueles demônios que ele vive com eles, ele se afaste e dê espaço para que ele ouça a palavra de Deus. Você sabe o que é orar pelo incrédulo? Eu não sei por que Deus está mandando falar isso. Quando a gente tem uma terra dura e seca, a gente tem uma terra dura, aquele torrão de terra, o que é que a gente faz? A gente cava, amolece, solta a terra, até ela está pronta para jogar a semente. Quando ela está pronta para jogar a semente, a gente joga a semente e ela vai fecundar. É a mesma coisa você orar por uma pessoa incrédula. Orar por um vizinho, orar por um cunhado, orar por um parente. Quando a gente está orando, nós estamos preparando o terreno para que no dia que ele ouvir a palavra, ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que primeiro... Você pensa que é fácil chegar numa terra e jogar uma semente? Uma terra seca e dura, a semente vai se perder. É como Jesus falou, é mesmo que jogar pérola aos porcos. Mas na hora que a gente está intercedendo para a salvação de alguém, pode ter certeza que Deus vai trabalhar a favor daquela pessoa, porque um justo pediu. E nós somos justificados por Jesus Cristo. Nós somos justos. Sabia? Nós somos chamados de justos diante de Deus. Porque Jesus nos justificou. Jesus já nos justificou. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. E pagou a nossa dívida para com o Pai. Antes da gente conhecer a Jesus, a gente era escravo de Satanás. A gente era cego, surdo, acorrentado. Nós éramos presa do adversário. Mas no dia que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos comprou. Ele comprou a nossa dívida e nos resgatou. Às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, por que Deus deixou que seu filho morresse? Mas era necessário que Jesus viesse. Porque Deus fez essa terra para o homem. E entregou todo o domínio da terra para o homem, para Adão. E tinha que ser um homem sem pecado para resgatar de volta daquilo que o diabo tinha tomado. Porque quando o homem pecou, ele entregou a terra, o domínio ao Satanás. Mas para poder trazer de volta, é preciso que um homem morresse, e Jesus veio. O Filho de Deus, Jesus, Deus veio. Por isso que a Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é verdade? Ele era Deus e ele veio morrer e resgatar. E depois que ele resgatou, nos deu liberdade. Olha, foi tão tremendo o que aconteceu com Jesus quando ele morreu. Ele levou todos os pecados da humanidade, da passada e do futuro. Que Deus abandonou ele naquele momento que ele estava com todo o pecado da humanidade em cima dele. Quando Jesus fala assim, meu Deus, por que me desamparaste? Não é porque... É porque naquele momento, Deus abandonou ele porque ele estava carregando nossos pecados. Quando ele estava no jardim de Getsema, que ele pediu, Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível. Ele não estava falando do sofrimento da cruz. Ele veio para isso, ele veio para morrer no nosso lugar.
Ele sabia que ele ia ser crucificado, que ia ser torturado, que ia ser humilhado, chicoteado. Mas era aquele momento de separação dele com Deus. Quando ele carregasse o nosso pecado, ele não queria sofrer essa separação. Para ele foi terrível essa separação daquele momento de sacrifício. Aí e por isso ele fez por nós. E por esse preço tão precioso, nós não podemos imaginar o preço que Deus pagou, que seu filho pagou, de ter sido entregue para morrer pelo pecador. Não valia nada. A Bíblia fala que é nosso, por mais que a gente faça, é como um trapo de imundícia, né, o que a gente faz. Mas através de Jesus Cristo nós somos justificados. Agora somos filhos de Deus. Ele fala a todos que o receberam, deram o direito de serem filhos de Deus. Todos que receberam. Assim nós não podemos dizer, eu sou miserável, eu sou infeliz, como muitos crentes falam. Nós somos filhos de Deus e somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Deus. Assim é preciso que a gente tome consciência do preço que Deus pagou através de seu Filho. E aqui no capítulo 25 das virgens, aquelas virgens, ela tinha o azeite. O azeite é o Espírito Santo. Como é que a gente vai receber o Espírito Santo em nós? Irmãos, através da palavra. Enchei-vos do Espírito. Enchei da palavra. A palavra é o azeite. Nós somos os vasos de barro, irmãos. E Deus quer que a gente nos encha do azeite. O Espírito Santo está aqui na terra, ele não vai vir mais. Ele já está aqui. Não precisamos dizer, vem Espírito Santo nos encher. Ele está aqui disposto a te encher. Ele está aqui, ele quer te encher. Creia nele. Creia nele. A gente às vezes quer o Espírito Santo, mas a gente não quer ouvir a palavra, a gente não quer ouvir o ensinamento da palavra, não quer orar. Quando a gente chama para orar, ninguém quer participar. Poucos são os que vêm para orar. Quando quer para ler a palavra, fazer um estudo, ninguém quer. Caiu da moda ter escola bíblica, irmão. Nos últimos tempos, quem é que tem escola? Qual é a igreja que tem escola bíblica? Porque ninguém quer estudar a palavra. E a palavra é o poder de Deus. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos fortalece. A palavra é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra é a verdade, ela que liberta, ela que cura, ela que salva, ela que lhe dá paz, ela que dá alegria. Essa palavra que te enche. Se você está infeliz, você lê a palavra, você se alegra em Deus, porque sabe que você não vai ficar naquela situação, porque Deus vai tirar você daquela situação. Ela é passageira na sua vida. A palavra é o nosso sustento do crente. O sustento do crente é a palavra. É isso que nos sustenta cada dia, a palavra. Por que muitos se suicidam? Porque não tem Deus. Porque perde a esperança por completo. Mas nós temos a palavra. Temos que começar a ler essa palavra. Se você não tem condição de ler a palavra, ouça a palavra. Hoje é tão fácil. Você pode ir dormir com o seu celular na palavra. Escolhe uma carta. Escolhe um livro da Bíblia para escutar naquele dia. Se alimenta da palavra, do conhecimento de Deus. Precisamos nos encher de Deus. Como vamos estar cheios do azeite quando Jesus voltar no arrebatamento?
Como é que a gente vai nos encher? Como é que a gente vai ficar cheio do Espírito sem a palavra de Deus? Você vai assim, meu Deus, a palavra é tal. Olha, alguém está falando a palavra, você já está sabendo onde está. Olha, alguém está pregando a palavra, mas não está dizendo direito o versículo ou o trecho bíblico, está fugindo daquela palavra certa. Você já sabe que aquilo que está sendo lido ou pregado não está dentro da palavra. A Bíblia fala por isso que Jesus adverte dos falsos profetas. Quantos falsos profetas nós temos nos nossos dias? Muitos falsos profetas temos nos nossos dias hoje, meus irmãos. Muitos falsos profetas estão por aí pregando um evangelho. Você sabe o que o diabo faz? Quando Satanás, através da serpente, foi falar com a Eva, ele citou a palavra. Como é distorcida. Não é mesmo assim que Deus vai fazer. Certamente não morrerás. Entendeu? O mundo está cheio de sedutores. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que o diabo usou? A palavra. Mas Jesus combateu com a palavra. Está escrito. Está escrito. E ele teve que se retirar. A verdadeira palavra. Para a gente não ser enganado, irmãos, a gente precisa de ler a palavra. De ouvir, de ter intimidade com Deus. Eu sou uma pessoa que eu ando na rua como uma louca. Eu já ando falando com Deus. Já entro e saio de casa Deus. Converso na rua o tempo todo com Deus. Na minha casa tem uma poltrona do lado da minha. É Jesus que está sentado ali, ó Jesus. Vou ver televisão. Mas o Senhor vai ouvir comigo. E às vezes eu estou no meio de uma reportagem que eu estou vendo, alguma coisa, eu falei, Jesus, aí, eu intercedo. Porque eu tenho que ver coisas que Jesus possa ver também. Eu não vou ver nada que Jesus não possa ver, irmãos. Entendeu? É preciso que Jesus que ele participe da minha vida. Eu preciso que ele participe da minha vida. Ele faz parte da minha intimidade. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Tem gente que fala assim, eu não sei orar. É crente e não sabe orar. Gente, orar é falar com Deus. Orar não é chegar na igreja e pedir para você orar e você procurar palavras bonitas para você falar com Deus. Orar é falar o que tem no seu coração. Aquilo que está necessitando, ou aquilo que você quer agradecer a Deus, você vai falar com Ele. Você vai conversar com Ele. Eu converso o tempo todo. O tempo todo eu estou conversando. O tempo todo. Não tem momento que eu não esteja assim, Deus, isso, Senhor, vou fazer isso. Senhor, vou comprar isso. Vou fazer aquilo. Sabe por quê? Como é que a gente pode nos esconder de Deus, irmão? Nós não podemos se esconder de Deus. Por mais que a gente queira encobrir de Deus, nós não encobrimos nada de Deus. Tudo está patente diante dos seus olhos. Tudo, pensamento que a gente pensa, atitudes que a gente quer tomar, nada é desconhecido de Deus. Nada. Ele só quer, sabe o que Deus quer? A comunhão sua com Ele. Ele quer a sua amizade. Assim como Ele tinha amizade com Adão antes de pecar, todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia do céu, vinha aqui na terra, no jardim do Éden, para conversar com Adão. Todos os dias. Ninguém sabe quanto tempo, a Bíblia não fala quantos anos foi isso, até ele cair. Quanto tempo, ninguém sabe, mas Deus tinha prazer de conversar com Adão. Você já imaginou
o Adão sem pecado, inteligente. Olha, ele tinha a imagem e semelhança de Deus. Ele tinha um intelecto tão alto, que ele deu nome a todos os animais. O pecado cortou isso, a maldição fez com que a gente limitados. Quem nos limitou foi o pecado. Mas Deus quer que a gente seja glorificado. Ele quer isso de você e de mim. Ele quer que você seja a imagem verdadeira dele. Você já imaginou quando Deus, no tempo que Jesus vinha ao mundo, você sabe, eu vou ler agora uma palavra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou uma palavra, é muito importante essa palavra que eu vou falar, porque está ligada com as 10 virgens. Amém? No versículo, olha, 13. No versículo 13 em diante, é maravilhoso, viu? É maravilhoso essa palavra, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que dormem em Cristo, não morrem, eles dormem em Cristo, Deus o tornará a trazer com ele. Dizermos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estareis sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. E aqui com essas palavras, e no versículo 5 fala assim: mas irmão, cerca do tempo e da estação, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis com muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vai vir um tempo que você não espera. O que é que estamos falando das 10 virgens? É esse acontecimento que vai acontecer no dia das 10 virgens. O arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Jesus, não, viu? Eu estou falando do arrebatamento, que vai o Senhor vir de uma hora para outra, a trombeta que vai tocar. Sabe quem vai ouvir? Os que vão ser levados. Porque o mundo não vai escutar o que vai acontecer. Vai ver as pessoas sumindo da terra e vão inventar um monte de história dizendo que foi alienígena, que foi raptado, alguma coisa vão inventar nos meios de comunicação. Porque a igreja vai subir com Jesus antes da grande tribulação. Sabe, a Bíblia fala assim que o Enico, que é o anticristo, não se manifestou ainda por causa da igreja que está aqui na terra com o Espírito Santo. Aí, enquanto a igreja estiver aqui com o Espírito Santo, o anticristo não se manifesta, porque vai chegar o tempo dele se manifestar. E isso quando a igreja for levada. Por isso que é preciso que a gente esteja preparado para o encontro do Senhor. Como a noiva que está com a lamparina acesa ali. Sabe o que essa lamparina representa para nós? Representa a palavra, vivendo essa palavra, amando ao próximo, amando ao inimigo, aqueles que te fazem mal, no lugar de amaldiçoar, abençoar, orar por eles, viu? Orar por aqueles que nos perseguem.
Quando uma pessoa, olha, quantas coisas já passou na minha vida, se eu fosse contar a minha história, irmãos, se eu fosse contar a minha história, irmãos, dava muitos livros. Quanta injustiça, humilhação, perseguição, tanta coisa que aconteceu comigo, calúnia, todo tipo de coisa. Se eu fosse odiar essas pessoas, mas Deus não colocou no meu coração ódio, só orar. Orar e dizer, ai Deus, tem misericórdia, porque estão tocando na menina dos teus olhos. Eu sou tua filha e eu sei que o Senhor vai tomar as minhas dores. Tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Tem misericórdia, converte ela a ti, Senhor. É assim que a gente deve fazer. Você sabe que muitas dessas pessoas que me humilharam, no fim, elas que confiaram em mim, de vir pedir conselho, de pedir ajuda. Nunca tive inimigos, irmãos. Nunca tive inimigo. Posso ter sido injustiçada, pode alguém não querer falar comigo porque não depende de mim que todo mundo fique de bem comigo, mas da minha parte eu estou sempre aberta para receber de volta. Eu estou sempre aberta, já está perdoado, se quiser vir falar comigo eu falo. É assim que o crente deve ser, porque é muito fácil, como Jesus falou, é fácil amar o quem nos ama. Agora, amar quem não quer o nosso bem é muito difícil. É muito difícil a gente amar a quem nos aborrece, quem é insuportável. Mas é isso que Deus quer, porque Deus nos amou primeiro. Nós éramos insuportáveis. Nós éramos inimigos de Deus antes dele morrer por nós. E ele deu a vida por mim, por você. Nós temos que se encher do Espírito, encher da palavra, ouvir a voz de Deus. Quer que Deus fale? Não vá atrás de profeta, não vá atrás de profecia vazia. Ou leia a palavra. Deus, o Espírito Santo vai trazer uma palavra. O Espírito Santo vai trazer um versículo bíblico. Quando você está ligado, o Espírito Santo nos fala no oculto e no profundo. Eu falei, Senhor Deus, me fala no oculto e no profundo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, falando comigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantar, me levantar, estar de pé, Senhor Deus. A cada dia, quando eu vou me deitar, eu digo, ó Deus, como é bom, estou na minha cama. Eu cheguei na minha cama. Falo mesmo assim com Deus. Cheguei na minha cama, Senhor, já estou deitada. Obrigada, Senhor. Obrigado pela coberta. Muitos não têm, Senhor. A casa para morar, muitos não têm, Senhor. Ser com aqueles desamparados, Senhor. Estende as tuas mãos sobre a vida deles, Senhor Deus. Traz de volta ao lar. Muitos estão perdidos. Muitos estão sem saber encontrar sua família nas ruas. Quantos estão aí sofrendo? É preciso que a igreja desperte para ajudar o próximo. Não é todos que são como a igreja que renova de justiça. Um pequeno grupo de pessoas, mas que um coração de evangelismo. Pescadores de alma, pescadores de vida. A Deus, Jesus falou assim, quem fizer um desses meus pequeninos, faz a mim. Quando você está ajudando alguém, você está fazendo para o próprio Jesus. Já imaginou isso? Você está fazendo para Jesus. Olha, já pensou no dia do julgamento, Jesus falar assim, ai Senhor Deus, eu profetizei, eu falei em línguas, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, e Jesus diz assim, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não visitaste, estava doente, não visitaste, estava preso, não me visitaste, e aí, arreda de mim que eu não te conheço. Não é os dons que vai levar a gente para o céu. Como a gente vai demonstrar amor ao próximo, irmãos? Amor a Deus, se a gente não ama o próximo. Só a gente ama quem nos ama, aquele que é feroz,
que não está cheirando mal. É muito fácil, mas amar quem está fedido, sujo, na rua, a gente ignora. A gente tem que pedir perdão pela nossa indiferença, irmãos. Nós temos que pedir perdão a Deus pela nossa indiferença, por nós não fazer nada por ninguém. E irmãos, é um tempo de alerta, é um tempo que Jesus está vendo, Ele está olhando, Ele está examinando a cada um. Ele está examinando a cada ato nosso. Irmãos, a noiva cheia do Espírito, ela tem que estar cheia da palavra de Deus. Ela está sempre pronta para ajudar ao próximo, ao vizinho. Precisa de levar, precisa de uma carona. Não dou bem. Eu não sei qual é o vizinho ruim para mim, minha gente. Você sabe? Eu fico admirada quando eu vejo pessoa no púlpito dizer assim: meu vizinho me odeia. É que um vizinho é isso, falar mal do vizinho no púlpito quando está pregando. Eu digo: Jesus, ela precisa de se converter. Porque eu não conheço vizinho mau. Nunca conheci, porque suportar com amor. Já imaginou isso? O que é suportar com amor? O que é suportar com amor nossa família, irmãos? Porque eu creio que todas as famílias têm gente que é difícil de lidar. Tem pessoas dentro de cada um, toda a família. Eu não vejo nenhuma família perfeita. Sempre existe alguma inimizade, alguém que é difícil de lidar, mas a gente tem que aprender. Temos que aprender a amar a quem nos aborrece. Temos que aprender a perdoar para sermos perdoados. Olha, se não perdoares ao teu próximo, eu também não te perdoarei. E quando a gente não perdoa, as orações da gente são impedidas. A gente pode orar, mas Deus não ouve a pecador, Ele ouve a pecador arrependido. Por isso que é preciso que a gente vigie, para que quando chegar a noiva, o noivo, a noiva esteja preparada, pronta para o encontro do noivo. Eu anseio por esse dia, irmãs. Eu anseio por esses dias, viu? Porque muitos da igreja aqui fala de 5 e 5 loucas, aquelas que vão ficar na tribulação. Muitos cristãos que não têm o azeite, que não têm o Espírito Santo, que não lê a Bíblia, vão ficar para a grande tribulação. E vai ser dias terríveis. Eu estava estudando sobre Apocalipse. Vai ser dias terríveis que vai acontecer. Vão ser mortos. Aqueles que não receberam o sinal da besta não vai sobreviver. Vão ser mortos. Irmãos, vai ter dias difíceis. É melhor a gente ir, né? É melhor a gente obedecer a Deus e estar preparado para o encontro do Senhor, viu? Porque eu não quero passar pela tribulação, não, irmãos. Não quero que quando o anticristo estiver aqui governando o mundo, porque já está se encaminhando, a globalização, já está se encaminhando, uma moeda só, vai ter só o crédito, um cartão, um chip. Está se encaminhando, já o cenário está sendo formado, mundialmente formado, irmãos. Já estão construindo a igreja para todas as religiões. O Papa teve encontro com o líder dos muçulmanos e já estão construindo um templo para ecumenismo. O ecumenismo religioso já está se preparando. E aqueles que não fizerem parte disso vai morrer. Assim, irmãos, que sejamos preparados para o encontro como as noivas prudentes, viu?
que ela estava pronta para encontrar o noivo. Quando gritaram, o noivo está chegando, eles estavam todas com as suas lâmpadas acesas e cheia do Espírito Santo. Assim que nós, cada um de nós, estejamos preparados para esse encontro com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela palavra. Essa palavra é de alerta. Temos que falar agora em diante, pastora, temos que falar muito da volta do Senhor, de preparar a igreja para o encontro do Senhor, porque os sinais naturais estão acontecendo. Sinais naturais na natureza está acontecendo. Está acontecendo no céu, na terra. Outro dia eu estava vendo a Aline de Israel, ela foi para dentro de uma caverna de Sodoma e já está tendo vida dentro de uma caverna que é só com pedra de sal e enxofre. E tendo plantas nascendo dentro de uma caverna. O mar morto já tem peixe. A Bíblia fala isso. O Eufrates está secando. O Eufrates é o rio lá no Oriente, nos países árabes, que fala na Bíblia que ele ia secar, porque no grande dia, antes de Jesus voltar, de segunda vinda de Cristo, depois de 7 anos de tribulação, vai vir pelo leito do rio Eufrates seco. Os russos e outros do Oriente vão vir pelo leito do rio seco do Eufrates, e já está secando o rio do Eufrates, porque vão cercar Jerusalém para destruir como nação. E quando isso tiver o seco completo, vai vir o Senhor nas nuvens e todos os olhos verão, até aquele que ultrapassou ele com a espada vai vê-lo, ele em glória. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Jesus, com um sopro da sua boca, vai destruir todos os inimigos de Israel. E o diabo, Satanás, vai ser preso, vai para uma prisão eterna, o anjo vai prendê-lo por 1000 anos. E você sabe o que fala na Bíblia? Que quando Jesus subir, os santos vão vir com ele. Aqueles que ressuscitaram, que foram arrebatados, vão vir com o Senhor governar por 1000 anos aqui a terra. Essa é a história da esperança que temos. Jesus, olha, para terminar, para concluir minha palavra, eu vou ler em Romanos 14 para vocês. Porque se deixasse eu ia contar mais coisa, porque eu estou dando uma pincelada, viu, irmãos? Viu, pastora? Eu estou dando uma pincelada da palavra, a palavra de Deus. Mas em Romanos 14, o que é que Jesus fala? João 14, desculpa. É João 14, irmãos, não é Romanos não, é João 14. O que é que fala aqui em João 14? Jesus está falando. Ele está advertindo a igreja já antes dele ser preso, dele ser entregue. Aí ele deixa essa esperança e ele deixa para nós também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! E ele termina dizendo assim: mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Que é o caminho? Jesus, no versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Glória a Deus.
por essa esperança, por essa certeza que Ele nos dá. Se nós permanecermos nele e Ele em nós, pode ter certeza que estaremos com Ele e nos encontraremos na eternidade. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Amém, meus amados? Hã? Tá bom. Vamos colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deixa eu só desligar aqui. Glória a Deus.